Marcos, capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 35 até o versículo 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Faz um par de meses, um filme espanhol chamou a minha atenção pelo seu nome: Quando os Anjos Dormem. E eu fiquei pensando, curioso, mas será que os anjos dormem? E se dormirem, o que acontecerá quando os anjos dormem? E achei interessante porque diz que enquanto o barco se enchia de água, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Estava o quê? Dormindo. Então, eu gostaria de chamar essa mensagem quando Deus dorme. O que poderá acontecer se Deus dormir? Porque a Bíblia diz: e não dormirá aquele que cuida Israel. Mas simplesmente para você refletir e pensar, o que você faria se Deus dormisse? Porque nessa passagem encontramos aos discípulos do Senhor no meio de uma feroz tempestade, de um tremendo vendaval. E a razão pela qual eles se encontravam aí era porque o próprio Jesus convidou eles a irem para o outro lado do lago. Eu acho que foi um convite proposital. Porque não cabe na minha cabeça que Jesus não sabia que a tormenta aconteceria.
Ele fez isso de propósito. E esses homens estavam no barco aquela noite porque estavam justamente obedecendo à vontade do Senhor. Só que agora, eles estão no meio de uma aflição pela sua obediência. Eles obedeceram, eles aceitaram o convite de irem com Jesus do outro lado do lago. Porque com certeza as multidões queriam assediar o Senhor. E ele estava cansado. Só que estavam no meio de uma grande tempestade e com muito medo de morrer. Agora eu pergunto, você já se encontrou alguma vez numa situação como essa? Numa situação difícil? Você já esteve no meio de uma tempestade na sua vida, que sem importar aquilo que você faça, não adianta seu esforço, não consegue sair dessa tempestade. Até parece que jamais essa tempestade vai se deter e não vemos nenhuma possibilidade. Eu creio que todos nós podemos nos identificar com situações assim, quando você está passando por um momento de crise, quando algo atingiu a sua vida, a sua saúde, quando algo você não conseguiu mais controlar. Assim encontravam-se os discípulos, no meio de uma grande tempestade. Agora, Deus nos apresenta na sua palavra uma outra perspectiva. Mesmo que as tempestades da vida não sejam para nada agradáveis, com certeza elas têm um propósito na nossa vida. E faríamos muito bem se aprendermos delas. E a história dessa tempestade faz uma abordagem dos aspectos básicos na nossa vida de fé. Eu creio que o intuito de Jesus, quando entrou com seus discípulos no barco, era trazer um ensino sobre fé. E quando aparecem os perigos e quando temos medo, Deus exige que a nossa fé comece a funcionar. Tem pessoas que às vezes pedem uma grande fé, porque eles acham que precisam de uma fé maior por alguma razão. E eu penso que quando você diz, Senhor, aumenta minha fé, você está dizendo, Senhor, envia mais tempestades. Envia mais problemas, porque quanto mais você consegue vencer no meio dessas tempestades, a sua fé se torna mais sólida. Senhor, me dá fé. E o relato bíblico apresenta uma dinâmica simultânea, como fazem os diretores de cinema, que às vezes há uma câmera que ela se foca especificamente numa ação que chama a atenção daquele que está assistindo. E o evangelista apresenta o que é Jesus. Jesus está dormindo no barco. E apresenta o que são os discípulos. Eles estão o quê? Apavorados.
Há uma dinâmica tremenda, onde se apresenta uma combinação entre a grandeza e o poder soberano do Senhor e, ao mesmo tempo, a fraqueza dos seus discípulos na dependência do Senhor. São duas cenas bem interessantes. Jesus na popa dormindo. Imagine uma grande tempestade, praticamente que já fazia com que o barco estivesse a ponto de se afundar. E Jesus está lá cochilando, na popa, com um travesseiro debaixo da cabeça. Do outro lado, os discípulos, apavorados, tentando tirar a água do barco. Com quem você se identifica mais? Com que cena você se identifica mais? Quando há tempestades na sua vida, você consegue dormir bem? Ou fica com insônia? Você fica ansioso, preocupado? Ou quando vem a tempestade, você diz, hoje vou dormir que nem criança. Ou ficar em paz. Porque o que precisamos ver e aprender desse ensino é que, sem importar as tempestades que enfrentamos nessa vida, elas estão debaixo do controle soberano do Senhor. Todas elas estão sob o controle de Deus, independentemente da dor, independentemente do sofrimento temporal que as tempestades possam produzir. Vamos precisar reconhecer o propósito divino por trás das tempestades. Será que nesse momento alguém aqui está passando por algum momento de tempestade? Olhe a seu redor e veja o rosto das outras pessoas. Será que alguém está passando por alguma tempestade nesse mesmo momento? O que podemos dizer para essa pessoa? Deus tem um propósito. Deus está sob controle no meio da sua tempestade. É interessante o convite de Jesus para os seus discípulos. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Já havia uma palavra, tipo uma promessa, um compromisso. Nós vamos chegar do outro lado. Foi Jesus que convidou. Quando Jesus convida você, vamos, qual é a sua atitude? Porque talvez você pode ser daquelas pessoas que diz, mas eu preciso saber como que eu vou chegar do outro lado. Mas os discípulos entraram nessa fria, sem saber o que aconteceria no meio do caminho. Vamos para o outro lado. E pergunto para você, já identificou na sua vida esse outro lado? Você considera que já conseguiu avançar? Você acha que já chegou do outro lado? Porque eu creio que hoje é dia de irmos para o outro lado. E com o Senhor iremos em segurança. Você pode ter a confiança plena no Senhor, que se Ele convidou você para entrar no barco, você chegará do outro lado do lago. Talvez você disse, mas muitas coisas estão acontecendo por volta da minha vida. Não se preocupe, Ele disse, eu levarei você do outro lado. Porque foi Ele que convidou. Não, mas aconteceu algo ruim. Não se preocupe. Quando veio a tormenta, acredita-se que eles estavam a escassos 6 quilômetros da beira do lago.
Mas veio aquela tempestade de maneira surpresiva e pegou eles totalmente sem preparo, mesmo que eles eram experientes, mas eles foram tomados por surpresa. Porque Jesus jamais prometeu que não teríamos que enfrentar tempestades na vida. O que ele sim prometeu foi que estaria conosco em todas as tempestades da vida. Agora, como você reage no meio de uma tempestade? Como você reage quando tem problemas? Como você reage quando tem uma ameaça? Que vão tirar o seu imóvel, que você vai perder o carro, que o cônjuge vai ir embora de casa. Como você reage no meio de uma tempestade? Porque tudo que tira você da sua zona de conforto é uma tempestade, um problema, uma doença. E é interessante que a palavra problema não encontra-se na Bíblia. Você nunca encontra, por exemplo, no Antigo Testamento. E Abraão teve um problema. Você já encontrou isso na Bíblia? A Bíblia diz os problemas dos apóstolos ou Atos dos Apóstolos? Como diz ali? Quantos já leram? E Deus teve um problema. Não está. Aparecem outras palavras, mas não a palavra problema. Para nós, o problema vira um monstro, se torna uma tempestade. E diz o versículo 38, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Há momentos na nossa vida onde temos a sensação que Deus está dormindo. Não sei se você já teve essa sensação. Começamos a nos perguntar, será que há algum propósito nisso? Por que será que mesmo que oro, clamo, estou na busca de Deus, nada acontece? Aliás, tem pessoas que falam, Deus não escuta. Deus não me responde. E não foi diferente com os discípulos. Porque sabe o que faz o sono de Deus? Prova a nossa vida. O que o sono profundo, porque Jesus estava profundo para ele não acordar no meio de uma tormenta. O sono dele, ele estava cansado mesmo. Porque só alguém que está cansado não reage enquanto o barco se movimentava e as ondas enchiam o barco de água. Mas ele estava dormindo. Prova de que a vida deles estava sendo testada. Porque mesmo que Jesus esteja no barco, haverá tempestades na nossa vida. Algo que nós vemos naqueles homens é a presença do sofrimento na vida deles. Eles estavam andando com Jesus, mas não foram poupados da tempestade. Só que Jesus estava com eles no meio da tempestade. E além de estar com eles no meio da tempestade, no barco, ele estava dormindo, estava tranquilo, estava em paz. Mas eles estavam apavorados. É interessante que esses homens, na sua maioria, eram pescadores experientes. Todos eles conheciam o mar. E com certeza passaram outras tempestades. Não era nada novo para eles. Porque às vezes as coisas novas produzem medo. Mas para eles não era nada novo. Eles trabalhavam no negócio da pesca e mesmo assim ficaram apavorados, tentando sacar a água do barco. Enquanto Jesus estava na popa,
dormindo, diz, com a cabeça sobre um travesseiro. Frente a uma mesma situação, diante de uma mesma situação. Alguém está desesperado tentando salvar a sua vida e ao mesmo tempo alguém está dormindo. Qual você gostaria de ser? Porque tem duas pessoas. Tem dois cenários. As duas pessoas estão no mesmo lugar. Jesus e seus discípulos. Os dois tipos de pessoas estão vivenciando uma tempestade, mas enquanto uma delas está dormindo, as outras estão apavoradas. Como será que alguém consegue dormir no meio de uma tempestade? Porque aquele dia Jesus trabalhou muito. Passou o dia inteiro. Se você ler o contexto, poderá encontrar que Jesus falou muitas parábolas, ficou ensinando justamente sobre fé. Falou sobre a importância da palavra encontrar a terra certa para produzir fruto. Falou sobre a importância da palavra não ser roubada. Falou muito sobre fé. Fortaleceu a fé dos discípulos. Fez toda uma aula teórica, mas agora para eles chegou o momento da aula prática. Quantos já rodaram fazendo carteira de motorista? Fazem a aula teórica e respondem tudo bem, mas quando entram no carro, são tomados pelo medo e rodam. Várias vezes aconteceu com os discípulos. Ouviram toda a teoria e quando o Senhor disse a eles, agora vocês vão fazer a prova prática, todos rodaram. Isso me faz pensar que às vezes tem pessoas que vêm para a igreja e ouvem o pregador falando sobre fé, sobre milagres, e a pessoa parece que está num simulador. O que ela está vivenciando no culto é muito forte, e a pessoa diz, tenho fé, agora vou nessa. E quando sai, perde a fé e roda de novo. Já não tem mais fé. Tem pessoas que só têm fé durante o culto. E quando chegam em casa, perderam a fé. Já não acreditam mais em Deus. Eles se intimidam pelo medo. E diz que os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Lembrem que o convite foi para ir do outro lado, não foi para que morreram. Aliás, se Jesus diz, gente, vamos entrar no barco e vocês vão morrer, quem entraria nesse? Nenhum. Mas eles acordaram Jesus com seus gritos de angústia. Pergunto mais uma coisa. Hoje temos a presença física de Jesus aqui? Sim ou não? Não. Ele não está aqui. Temos a presença do Espírito Santo. Mas Jesus não está aqui. Mas talvez você está no meio de uma tempestade e acha que Deus se dormiu. Que não está respondendo mais os recados. Que parece que o chip do telefone dele faliu. E não está com mais WhatsApp. Você não conhece o número do telefone de Deus? Não tem ainda o número dele? Jeremias. Qual é? 33:3. Clama a mim
e eu te responderei. Não sabia no telefone? Clame a Deus. Hoje você não tem Jesus físico como os discípulos no barco. Mas, meu querido, se você orar e clamar, Jesus vai acordar e sua mão vai se movimentar para acalmar a sua tempestade. Mas às vezes precisaremos de jejum, de oração, de clamor para acordar Jesus. Precisaremos de súplicas, de prantos, porque Deus com certeza vai nos ouvir. E o sono de Jesus aqui acabou no momento certo. Acabou no momento certo. O sono de Jesus tem o propósito de aumentar a nossa fé. E a nossa fé cresce por meio da palavra. Diz o versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Assim que Jesus tem o poder para acalmar a tempestade. E Deus jamais chega tarde com a bonança. Ela chegará a nós. E hoje vamos acordar Jesus com as nossas orações, com um clamor de fé. O que fez que Jesus verdadeiramente acordasse foi o clamor dos discípulos no meio da tempestade. Eles não tinham uma outra opção e por isso clamaram. Versículo 40, então perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eu tenho aqui a NVI, mas na Almeida diz, por que vocês ainda são tímidos? Você já ouviu pessoas que falam assim, eu sou tímido. Eu não quero fazer porque eu sou tímido. Sabe que a palavra tímido no latim é timidus. E significa alguém que expressa medo e insegurança. Medo e insegurança. Quando você diz, eu sou tímido, está dizendo, eu tenho medo. E não me sinto seguro. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que os discípulos estavam com tanto medo? Porque ainda não tinham fé. Os discípulos estavam com medo no meio de uma situação que Jesus tinha debaixo do seu controle. E às vezes há situações que estão fora do nosso controle. Porque nós enxergamos elas de uma maneira muito grande, mas para Deus são coisas pequenas. Não sei quantos estão lembrados da história do sapo. Que o sapo estava andando na grama e de repente veio uma pedra e tombou o sapo. E o sapo caiu com a pedra em cima dele. E não conseguia se mexer. E o sapo tentando se liberar da pedra e não conseguia. Daí veio um menininho e viu o sapo lutando e disse para a outra criança, o sapinho está precisando de ajuda. Daí um dos meninos se encurvou e pegou a pedra e lançou fora. E o sapo pulou e gritou, milagre, milagre. Temos muitos sapos precisando de um milagre. Às vezes é uma pequena pedra para Deus. Aquilo que nós vemos de um tamanho maior, para Ele, não é nada. E quando você vê que as coisas andam, você ainda grita, milagre, milagre.
Muitos vão ver milagres nos próximos dias. Porque a fé vence o medo. A fé vence o medo. O contrário da fé é medo. O medo faz sentir as mesmas coisas que poderíamos sentir com fé. Quantos já tiveram aquele medo que faz você viver coisas que não existem? Eu de criança tinha muito medo. E as noites era terrível. A mãe tinha um salão para cortar cabelo e tinha um secador, não sei quantas mulheres, faz muitos anos. Aqueles secadores que eram grandes, parecia uma nave espacial. E elas enfiavam na cabeça lá. E o pai chegava e botava o paletó naquele secador. E eu acordava na metade da noite e via aquele negócio lá, o paletó do pai e o secador da mãe. E eu gritava, mãe! Mas eu ficava suando. Aquele negócio se tornava um gigante, um monstro que queria me comer. E quando a mãe chegava, eu estava chorando, suando, porque o medo faz isso. Faz você sentir tudo que você não desejaria. Por isso, o medo é o contrário da fé. A sua fé deveria fazer você sentir que você vai conseguir. Vivenciar as coisas como se já estivessem na sua mão. Por isso o sono de Jesus aumenta o nosso conhecimento dele e nos faz cientes da sua presença. Agora temos uma consciência da sua divindade e do seu poder para vencer o medo. Jesus não estava nem aí com a tempestade. Isso fica demonstrado porque ele encontrava-se dormindo, mas os discípulos estavam no limite da loucura. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Vocês precisam vencer o medo. Porque quando nós decidimos desafiar o medo, a nossa fé vai crescer. Você não conseguirá ir do outro lado a menos que vença o medo. Quando você tem medo, você se torna incapaz de vencer as tempestades e se torna vítima delas. Mas quando você diz, eu tenho fé, eu creio que se Deus me chamou, eu creio que se o Senhor me disse que estaria comigo, eu creio que se o Senhor prometeu que Ele traria uma provisão no momento certo, eu vou crer que Ele fará as coisas na hora certa. Daí o medo desaparece. Se entregarmos a situação nas mãos de Deus, poderemos superar o medo, porque Jesus está no controle. Hoje você tem duas opções no meio da sua tempestade. Se preocupar e achar que Jesus não se importa porque está dormindo, ou resistir o medo e colocar a sua confiança nas mãos de Deus. Se hoje você está abalado no meio de uma tempestade, pode ter a certeza que você tirou a sua confiança do Senhor. Porque quando você confia no Senhor, você não se foca mais no problema. Quando você desconfia de Deus, a sua mente fica sempre olhando para o problema. E dessa maneira você não vai conseguir ter a solução do problema. Concluo dizendo, se você quiser ir do outro lado, vai ter que confiar em Deus. O que movimentará a mão de Jesus? O que movimentará a mão de Jesus na sua direção será a sua fé. Uma grande fé no Senhor. Uma confiança total no Senhor. Eu fico pensando quantas vezes, quando Jesus curou a filha da mulher cirofenícia, quando fez tantos milagres, o Senhor se admirava das pessoas e disse-lhes, grande é a tua fé. O que produzia os milagres? A fé. E Jesus admirava, nunca vi uma fé tão grande. Então existe
uma mega confiança no Senhor. Se você hoje acreditar e entregar todas as tempestades da sua vida nas mãos do Senhor, sem importar o violentas que elas sejam, se você confiar no Senhor, Ele acalmará a tempestade e trará uma bonança no tempo certo na sua vida. Jesus está com você, sim. Talvez está dormindo, acorde Ele. Hoje vamos acordar Jesus na nossa oração. Pastor, eu quero fazer um propósito de jejum, vou interceder. Tudo que você fizer para fortalecer sua fé, fará que Jesus movimente sua mão na direção que você precisa. Mas a pergunta é: achará o Senhor alguém que tenha fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus recompensa àqueles que são de fé. Vamos orar. Por favor, fique em pé. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, pela oportunidade de ouvir a tua palavra e porque cremos que esse será um tempo para crescermos na nossa fé. A fé virá por ouvir a tua palavra. E convictos disso, abrimos o coração para crer que na medida que ouvirmos uma e outra vez a tua palavra, cresceremos na nossa fé. Em nome de Jesus.